do Senhor. E eu louvo a Deus pelo esse dia maravilhoso, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, pela saúde, porque o Senhor permitiu que nós estaremos aqui nesta noite para adorar o nome dEle, porque só Ele que é digno de honra e de glória e de todo louvores. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Posso sempre tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lavra o Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tuas para sempre ser. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lavra o Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tuas para sempre ser. Seja, ó meu tempo já consagrada em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lavra o Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tuas para sempre ser. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do Teu fervor, a minha alma lavra o Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tuas para sempre ser. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lavra o Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tuas para sempre ser. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite eu agradeço a Deus por essa oportunidade e pela viagem da minha irmã, que demorou um pouco chegar, mas graças a Deus ela chegou em paz. Ontem era mais de 10 horas da noite, então só tenho que agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito.
E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Cumprimento, amada igreja, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu vou meditar aqui no Isaías 45, 2 versos só, né, irmã? Que eu senti de ler essa palavra. Então, tudo que está acontecendo, aqui dentro e lá fora, tudo se fala, né? E tudo foi Deus quem criou. Tudo Deus criou, né? Então, aqui vou meditar só 2 versos. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chova, justiça. Abre-se a terra e produz-se salvação. E a justiça frutifiquem juntamente. Eu, o Senhor, as criei, né? Tudo foi Deus que criou, né? Saber lidar, né, irmão? Com as criaturas lá fora, tudo foi Deus que criou. Então, nós temos que pedir a Deus o dom de lidar com tudo isso, né, irmão? Então, eu vou louvar junto com a igreja, louvar esse menino aqui, ó. Vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como o voo da gaivota, vai seguindo o seu caminho. O crente chora, o crente ora, ao ver a voz divina na mensagem que é pregada, como água cristalina. O poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora diante do Deus verdadeiro, e o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando, olhe para o lado e veja teu irmão se alegrando. Ou se há linguagem estranha, sinal de grande avivamento, seja batizado agora. Já chegou o teu momento. Se você quiser sentir o poder de Deus invade a igreja e os obreiros, até a criança chora diante do Deus verdadeiro, e o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo.
diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas, os demônios vão fugindo. É fogo santo labareda, é o poder de Deus caindo. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, nós temos que buscar a presença de Deus, né? Porque o poder, ele significa presença, né? Então, quando Deus diz os dois lados, Deus criou a luz, criou as trevas, tudo foi Deus que criou. Então, nós temos que ter o poder para lidar com as coisas, né, irmão? Tudo Deus deixou, nós temos que ter o poder para vencer as trevas. Mas não é que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então, tem que nós afastar do pecado, né, irmão? Então, que Deus abençoe todos, né? Todos que estão aqui presentes, né, irmão? Deus abençoe cada família. Eu falei muito culto, na verdade, né? Mas graças a Deus, nosso Deus não falha, né, irmão? Deus sabe todas as coisas, né? E que Deus abençoe a todos, viu, irmão? Agradeço a oportunidade de É isso aí, glórias a Deus, né, irmãos? Como a irmã disse, Deus não falha. E eu vou reforçar, Deus é bom o tempo todo. Mesmo a gente sendo falho, mas Deus é bom o tempo todo. Em todos os momentos de nossa vida. Vamos dar também a oportunidade, né? Ali para o irmão Ebrahim, que está ali no violão e na mesa, mas ninguém dá a oportunidade dele. Logo após o irmão Ebrahim, irmã Valdina. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Paz do Senhor, meu irmão. Eu saúdo a amada igreja com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Está fraco o amém dos irmãos. Amém, irmãos? Estamos aqui nesta noite felizes, juntos para adorar ao nome do Senhor, pois Ele é digno de honra, digno de glória. E também nesta noite estou aqui junto com os amados irmãos, escolhendo a melhor parte, que está na casa do Senhor, louvando, exaltando, glorificando a Ele, pois até aqui nos tem sustentado o Senhor, até aqui Ele tem nos guardado, tem nos livrado, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se eu for falar dos livramentos e for contar as bênçãos aqui, vou tomar conta do culto o tempo todo, porque a todo momento o Senhor Jesus se mostra presente em nossa vida, em todo momento Ele se faz presente, é no levantar, é no deitar, é no caminhar, é no você sentar, Ele se faz presente, mostrando que está ao nosso lado, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Por isso, sou muito grato a Deus, e grato ao Senhor Jesus, pois Ele me deu o fôlego da vida, e nessa noite, posso estar aqui junto com os amados irmãos, porque em outra oportunidade, eu não poderia, em uma outra oportunidade, eu estaria, assim como alguns de nossos irmãos, que não são desta denominação, cultuando a um Deus morto, aleluia, meu Deus, e outros irmãos, outros amigos que estão adorando a alguém que não tem nada a dar, mas nesta noite eu estou aqui junto com você para adorar ao nome do Senhor Jesus, estou aqui junto com a amada igreja para exaltar, glorificar ao nome de Jesus, pois foi Ele que morreu na cruz do Calvário, foi Ele que ao terceiro dia ressuscitou, e nesta noite, aleluia, Ele se faz presente aqui nesta noite, juntamente conosco, porque a Bíblia é clara em dizer que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele ali se faria presente, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, e aqui nesta noite tem mais de 2, tem mais de 3, reunidos em nome de Jesus para adorá-lo, para exaltá-lo, para bendizer, e digo mais a você, meu amado irmão, minha amada irmã que vai nos ouvir, aleluia, e você que vai nos assistir depois, dizendo, entrega a tua vida, teu caminho ao Senhor Jesus Cristo, entrega a tua vida, pois só Ele tem para dar, só Ele tem para te entregar a vida eterna, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu
não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, é uma promessa do próprio Jesus, não é uma promessa de irmão Ebraim, não é promessa de irmão Aquiles, nem tampouco do pastor Valdeon, ou de qualquer outro ser humano, é promessa do próprio Jesus, que ele foi para a casa do Pai preparar um lugar para cada um de nós, e se ele for preparar o lugar, ele vai vir nos buscar. Aleluia. Meu amado, minha amada irmã, tenha a certeza que ele vai vir buscar você. Tenha a certeza que o seu lugarzinho está lá separado no céu, aleluia, na casa do Pai. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque você escolheu a melhor parte, você escolheu estar aqui na casa do Senhor, adorando, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, e assim eu agradeço a oportunidade, rogando aos santos que quando for orar, coloca a nossa família em vossas orações. Minha mãe, que graças ao bom Deus, o Senhor Jesus Cristo tem dado vitória a ela após essa terceira cirurgia no mesmo olho, e o Senhor Jesus tem dado vitória. Nós somos gratos aos irmãos, às orações de cada um, mas pedindo, irmãos, continua orando, para que o Senhor continue abençoando, e digo aos amados que estamos orando pela vida de cada um, para a honra e a glória do nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus Cristo. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Graças a Deus, estou aqui na casa do Senhor. Agradecer o nome dele, que ele é merecedor de toda honra e todo louvor. Graças a Deus, estou muito feliz aqui junto com os irmãos para entoar o nome do Senhor. Graças a Deus, louvar ele e agradecer por tudo. Quero louvar a Deus com o hino, primeiro da harpa. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar, ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par, chuva de graça, chuva pedimos ao Senhor, manda
Graças a meus irmãos, ora a meu favor, cada um da minha família, né? De todos nós aqui de presente, cada um precisa da oração, né? De uns dos outros, né? Que Deus possa abençoar cada um. Também peço oração a favor daquela família ali, Geraldo, Cidinha, a Lúcia, né? Ficou só uma filha, só tinha um casal. Fui lá dia de sábado? Foi sábado. Estava em tristeza imensa, que não tinha que ninguém chorasse, mas só Deus para ter misericórdia. Ela falou assim, ô Valdina, o que eu vou fazer se eu perdi meu filho? Ó, Cida, paciência, Deus dá o consolo, não é fácil, mas esquecer, nunca vai esquecer. Mas Deus tem misericórdia, Deus vai tocar no teu coração, que vai consolar você, Geraldo, sua filha Lúcia, todo mundo, que Deus tem misericórdia. Então, representar nas mãos do Senhor, que ela está tão abatida, que só Deus. Todo mundo chega lá, não ficou ninguém que não chorava, aquela tristeza imensa. Mas vamos apresentar aquela família nas mãos do Senhor, que Deus tenha misericórdia. E agradeço em nome do Senhor Jesus. É isso aí, né, irmãos? Irmã Andressa, tem como a gente recolher dízimos de ofertas? Sim. Alguma das irmãs? Mana. Mana, então vai orar para a gente recolher dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Seja feita a vontade de Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que hora de vida tão doce pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu amor. Que doce ventura, que espectro feliz, que nova natura minha alma bendiz. Toma pra mim toda brisa ao labor, ah, meu capítulo de doce amor. Me fala sentidos, acordes do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Glória a Deus, aleluia. Peço, irmãos, que ora a meu favor, que é muito necessito da nossa vida. Peço, irmãos, continuem orando a favor. Glórias a Deus. Chegamos agora, né, irmãos? Na hora da gente ouvir a nossa preleitora dessa noite. Ali a irmã Leide vai estar trazendo a palavra para nós. Creio eu que o Senhor vai usar ela grandemente. Irmã Leide, à vontade. Aleluias. Glórias a Deus. Irmão, já de costume aqui na igreja, né? Da gente sempre tá aí, o preleitor iniciando, temos que estar orando, né? Então vamos estar orando.
Os irmãos ouviram, né? Vamos estar orando sim, né? Porque quem tem para dar é Deus. É o Senhor de tudo e o dono de tudo, né? Só Ele tem para dar. Está nas mãos de quem pode. Vamos estar orando sim, né, irmãos? Santo e poderoso Deus, estamos aqui, Senhor, sobre os nossos pés, Senhor, nessa noite, pedindo por mais uma vez, Senhor, que o Senhor usa, Senhor, a sua serva, segundo a sua vontade, Senhor, pois estaremos de ouvidos abertos para ouvir, Senhor, a palavra que o Senhor tem nos falado essa noite, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, usa, Senhor, conforme a sua vontade e a sua serva, pedimos em nome do seu Filho amado Jesus, amém. Senhor, meu Deus, escuta também, Senhor, o pedido da irmã Glória, que o Senhor possa, Senhor, colocar as suas mãos sobre aquele parente dela, sobre aquele primo dela, que o Senhor possa curar e libertar, Senhor, daquela enfermidade. Pedimos, Senhor, segundo a sua vontade, tudo é feito. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor novamente. Amém. É motivo de muita gratidão estar aqui mais uma vez nessa casa e revendo os irmãos. Eu não sou pregadora, tá? Mas eu amo falar de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Ibrahim, Natália, Edna, Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor abençoe essa igreja ricamente em nome de Jesus. Eu vou ler aqui em Êxodo, capítulo 3, no versículo 7 e 8, que diz assim: Então o Senhor lhe disse: Por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os têm tratado cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Agora eu quero ler aqui Êxodo 14, a partir do versículo 10. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. O livro de Êxodo retrata a história do povo de Israel. E o povo de Israel é o povo do Senhor. Porque Israel até hoje é a cidade santa. Israel é até hoje o povo amado e o povo escolhido por Deus. E o Senhor tinha um grande amor pelo povo de Israel. E quando o Senhor viu que Israel estava sendo maltratado, quando o Senhor viu que Israel estava sendo humilhado, quando o Senhor viu tudo que Faraó
estava fazendo com o povo de Israel, o povo de Israel começou a clamar ao Senhor por socorro. E quando o povo de Israel começou a clamar ao Senhor por socorro, o Senhor não ficou indiferente com o clamor daquele povo. O Senhor não tapou os ouvidos para ouvir o clamor do povo. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel. E quando Israel decidiu clamar a Deus por socorro, quando Israel decidiu clamar a Deus para que o Senhor enviasse o socorro e para que o Senhor os libertasse daquela escravidão, para que o Senhor os libertasse daquela opressão que eles estavam vivendo nas mãos de Faraó, o Senhor enviou o socorro. O Senhor enviou o socorro através de Moisés. O Senhor teve um encontro com Moisés numa sarça ardente, pegando fogo, porém essa sarça não se consumia. E o Senhor enviou Moisés para ser o mediador do povo. O Senhor enviou Moisés para ser o resgatador do povo. Só que não era o povo de Moisés. Israel era o povo de Deus. E o Senhor envia Moisés para ser o resgatador deste povo. O Senhor envia Moisés para conduzir o povo à libertação. Porém, quando Moisés vai até o Egito, o Senhor endurece o coração de Faraó. E quando Moisés vai pedir ao Faraó que deixe o povo ir adorar a Deus no Egito, a palavra vai nos dizer que Faraó não dá permissão para o povo sair. Então o Senhor envia pragas. O Senhor envia 10 pragas para que Faraó decida libertar o povo. E o Senhor envia a primeira praga, Faraó não teme a ela por um momento, pede Moisés que Moisés clame a Deus em favor do Egito. Moisés clama ao Senhor em favor do Egito, cessa a primeira praga, porém Faraó não deixa o povo partir. E o Senhor envia a segunda praga e da mesma maneira Faraó não deixa o povo partir. E o Senhor envia a terceira praga até a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E quando Faraó sente a dor de perder o seu primogênito, então Faraó expulsa o povo de Israel do Egito. E quando Faraó expulsa o povo de Israel do Egito, o povo sai do Egito ao comando de Moisés. Porém, quando Faraó se dá conta de que ele perdeu os seus trabalhadores, de que ele perdeu os seus escravos, de que não terá mais ninguém para fazer o trabalho braçal a qual o povo de Israel fazia para ele, Faraó decide tomar seu exército, os seus cavalos, seus cavaleiros, o melhor do exército do Egito e vai atrás do povo de Israel. E quando o povo de Israel está marchando rumo ao Mar Vermelho, a palavra vai nos dizer que eles olham para trás e eles vê Faraó e seu exército vindo atrás deles. E diante do povo está o Mar Vermelho, atrás do povo vem Faraó e seu exército. E o povo, quando se sente encurralado, o povo, quando se sente pressionado, eles começam a murmurar. E eles começam a dizer para Moisés assim: por que nos tirasse do Egito? Será que lá não tinha sepultura para todo mundo? E o povo começa a murmurar, e o povo prefere querer voltar para o Egito, querer voltar a ser escravo, algo que o Senhor já tinha libertado. Eles preferem querer voltar para a vida de escravidão que eles viviam, do que confiar no Senhor. Porque se o Senhor já tinha tirado o povo de Israel do Egito, é porque o Senhor já tinha tudo preparado. Mas eles preferem murmurar, eles preferem querer voltar para trás do que seguir adiante, confiando no Senhor. E Moisés começa a clamar a Deus. E quando Moisés começa a clamar ao Senhor, o Senhor vira para Moisés e diz: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E Moisés estende o cajado, o Mar Vermelho se abre ao meio, o povo de Israel passa em terra
seca, porque o Senhor que promete que iria tirar o povo dele da terra da escravidão e os levaria à terra que manava leite e mel, é o Deus que cumpre. Porque o Senhor, Ele zela pela tua palavra e Ele não volta atrás. Porque a própria palavra vai nos dizer que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa até o final. Porque tudo que o Senhor faz, cada promessa que o Senhor cumpre, Ele não cumpre para a honra e para a glória do homem. Mas o Senhor, Ele cumpre para a honra e glória do nome dEle. É para que o nome do Senhor seja glorificado. E o povo atravessa o Mar Vermelho e vai para o deserto. Só que o povo não entendeu que o deserto era lugar de aprendizagem. É no deserto que se aprende. É quando as coisas estão difíceis que nós aprendemos. E deserto era um lugar de ensinamento da parte do Senhor para com aquele povo. O povo aprendeu a ser um povo incrédulo enquanto eles viveram no Egito. O povo no Egito, eles não serviam ao Senhor de todo o coração, mas eles passaram a ser um povo incrédulo. O povo no Egito não era o mesmo povo lá de trás, o povo de Isaac, de Jacó, não. O povo de Israel que estava no Egito não era o povo que adorava e que servia ao Senhor. Por quê? Porque eles não conheciam ao Senhor. Eles conheciam o Senhor de ouvir falar, mas eles nunca tinham passado por experiências com o Senhor. Até a geração de José, eles tinham experiências com o Senhor, e eles conheciam verdadeiramente ao Senhor, e eles serviam verdadeiramente ao Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que José morreu, e depois que José morreu, o povo se rebelou. O povo começou a viver da maneira que eles achavam, da maneira que era conveniente para eles. E quando o Senhor envia o povo para caminhar no deserto, para chegar à terra de Canaã, deserto é lugar seco. Deserto é lugar de provação. Deserto é lugar de ser provado para só então ser aprovado. E o Senhor envia o povo para o deserto. Só que quando o povo chega no deserto, mesmo depois de ver o Mar Vermelho abrindo diante dos olhos dele, a Bíblia vai dizer que começa um tempo de murmuração. O povo de Israel só sabia murmurar. O povo de Israel não sabia olhar. Que o Senhor foi aquele que sempre esteve com o povo dele, e que o Senhor nunca, jamais deixou o povo dele desamparado. Mas o povo de Israel tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para as dificuldades que o deserto levava. Só que a palavra vai nos dizer que o Senhor enviava uma coluna de nuvem para que o povo não morresse de insolação. Porque deserto é quente, e o sol do deserto ele mata. Só que o Senhor é um Deus tão cuidadoso, e Ele é um Deus tão zeloso, que o povo tinha um aconchego da sombra de uma coluna de nuvem sobre a cabeça deles. E durante a noite, se nós formos estudar sobre o deserto, durante a noite, durante o dia, é um sol tremendo. Só que durante a noite é um frio terrível. Só que o Senhor enviava uma coluna de fogo todas as noites, para que o povo não morresse de frio. Uma coluna de fogo para que o povo conseguisse enxergar a estrada por onde eles estavam andando. Nós servimos o Deus que é cuidadoso, que é zeloso com o povo dele. Só que nós
muitas das vezes, diante das dificuldades, diante dos desertos, diante das provações, nós nos tornamos um povo incrédulo, nós nos tornamos um povo que só sabe murmurar. Ah, Senhor, por quê? O Senhor, Ele não nos deve explicação. Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E se Ele quiser lançar no leito de enfermidade, para que nós possamos aprender, Ele vai lançar. Se o Senhor quiser nos fazer passar pela fornalha ardente, para que nós venhamos aprender a servi-lo com o coração íntegro e reto, Ele vai lançar. Se o Senhor quiser lançar na cova dos leões, Ele vai lançar, para que possamos aprender a confiar nele, para que possamos aprender a parar de murmurar, a parar de reclamar, e a ver o deserto como lugar de provação para sermos aprovados. Passarmos a ver o deserto não como vale, não como castigo do Senhor, não como levante de Satanás, mas começarmos a ver o deserto como lugar de aprendizagem, como lugar para aprendermos a sermos crentes de verdade, para aprendermos a sermos servos de verdade, para aprendermos a confiar no Senhor de verdade. Porque assim como o povo de Israel, diante de qualquer dificuldade que vinha no deserto para com a vida deles, eles murmuravam e eles queriam voltar lá para trás. Toda vez que acontecia qualquer coisa no deserto, eles preferiam voltar para o Egito e ser escravo dos egípcios do que confiar no Senhor. E quantas das vezes nós pensamos em voltar para trás, só porque o Senhor está apertando um pouquinho aqui. Mas nós esquecemos que nós somos vasos na mão do oleiro. E o oleiro amassa quando quer, ele quebra se necessário for e faz o vaso novo, mas ele não deixa o vaso da mesma maneira. Ele não deixa o vaso da mesma maneira. Se precisar quebrar, ele vai quebrar. Ele vai amassar, vai doer daqui, vai doer de lá. Mas quando chega lá naquela hora, o Senhor vai dizer: sois bem-vindos, filhinhos de meu Pai. Quando chegar lá naquela hora, nós verdadeiramente seremos recebidos pelo Senhor Jesus. Mas para isso o Senhor precisa quebrar o vaso. Ontem, na pregação de ontem, nós aprendemos um pouquinho sobre o Val de Jaboque, aonde ele disse que Jacó precisou passar pelo Val de Jaboque. Saiu de lá mancando, mas saiu de lá um homem diferente. Ele saiu de lá mancando, mas ele saiu de lá um homem novo. Ele saiu de lá mancando, mas ele não saiu da mesma maneira que ele entrou. E o povo de Israel seguiu passando pelo deserto. E quando faltou a água, o Senhor fez sair a água da rocha. O Senhor enviava maná do céu todos os dias. A Bíblia vai dizer que o povo não podia guardar o maná de hoje para comer amanhã. Mas o Senhor enviava um maná novo a cada manhã. Quando o povo acordava e saía para fora da tenda, o alimento estava caindo do céu. Quando o povo saía da tenda e ia lá fora pela manhã, o Senhor estava mandando a provisão do céu. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel era para ter chegado na terra de Canaã em poucos dias. Mas porque foram um povo rebelde e murmurador, eles passaram 40
anos no deserto. E às vezes por causa de uma palavra que nós falamos, nós atrasamos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Às vezes por causa de um comportamento que nós temos, o Senhor retira a bênção por um instante. E aquilo que estava perto de chegar, volta lá para trás. E se oramos 3 anos, 4 anos para poder alcançar, se você orou 20 anos para alcançar a bênção, por causa de uma palavra ou de um comportamento, a bênção volta lá para trás e você tem que orar mais 20 anos. E tudo aquilo que você orou, perdeu. Tudo aquilo que você orou, não vale mais. Aí você tem que começar a orar tudo novamente. Tem que pagar o preço tudo novamente. E o preço a ser pago será muito maior. O povo de Israel não precisava ter andado 40 anos pelo deserto, não. Eles poderiam ter feito uma trajetória curta. Mas eles decidiram não confiar no Senhor. Eles decidiram confiar na circunstância que estava diante dos olhos dele. Mas a Bíblia vai nos dizer que nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos. Nós vivemos por fé e não por vista. Com os nossos olhos humanos, realmente, se nós olharmos ao nosso redor, nós não vimos nada. Mas nós temos que olhar com os olhos da fé, crendo que o Senhor que enviou o maná do céu é o mesmo e Ele não mudou. Ele continua provendo na vida dos servos dEle. Ele continua enviando o maná do céu todos os dias. Ele continua enviando a provisão. A palavra vai dizer que o povo caminhou 40 anos pelo deserto, mas as sandálias não se desgastaram. Foram 40 anos, não foram 40 dias. Mas as sandálias que eles usavam para caminhar, eles não iam de carro, eles não iam de moto, eles caminhavam de a pé. E 40 anos, mas as sandálias dos pés não se desgastaram. As roupas que eles vestiam não se acabaram. Porque o Senhor é um Deus de provisão. O Senhor é o Deus que sustenta o povo dele. Mas o povo de Israel preferiu confiar na força dos próprios braços do que confiar no Deus que fez os céus e a terra. No Deus criador de todas as coisas. No Deus que não nos desampara por um minuto sequer. E com isso eles caminharam 40 anos pelo deserto. O Senhor tentando ensinar o povo, mas o povo não aprendia. O Senhor apertando o povo daqui, apertando o povo dali, mas o povo não mudava. O povo continuava murmurando, o povo continuava sendo um povo incrédulo. Quando a Bíblia vai dizer que quando Moisés subiu ao monte, só porque ele demorou um pouco mais para voltar, o povo mandou Arão fazer um bezerro de ouro, para que o povo fizesse desse bezerro o seu Deus. E quantas das vezes nós não fazemos de certas coisas os nossos deuses. Fazemos das nossas próprias vontades o nosso Deus. Fazemos da nossa religiosidade o nosso Deus. E deixamos o Senhor de lado. Deixamos o Senhor para depois. Ebraim disse aqui que hoje nós escolhemos a melhor parte. Mas é muito fácil escolher a melhor parte nessas 2 horas de culto. Eu quero ver escolher a melhor parte lá na casa.
Eu quero ver escolher a melhor parte, onde não tem culto, onde não tem membros reunidos todos no mesmo propósito. Eu quero ver escolher a melhor parte no meio dos afazeres do dia a dia. Eu quero ver escolher a melhor parte no meio de pessoas que não professam a mesma fé. Servir aqui é muito fácil, irmãos. Quando o Senhor fazia um milagre, o povo de Israel adorava o Senhor. Quando as coisas se apertavam demais, o povo pedia a Moisés que clamassem ao Senhor. Só que Deus é um Deus tão misericordioso, e ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. Porque a própria Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque se o Senhor tirar de nós, por um instante, a misericórdia dele, nós perecemos, nós padecemos. Mas o Senhor era tão misericordioso que mesmo o povo pecando, mesmo o povo murmurando, mesmo o povo negando ao Senhor, mesmo o povo preferindo voltar para o Egito, para a escravidão, do que escolher viver na dependência do Senhor, quando Moisés clamava ao Senhor pelo povo, o Senhor atendia. E o Senhor enviava o socorro necessário para o povo. E hoje eu quero falar aqui sobre deserto. Às vezes o deserto é necessário. Porque se o Senhor não nos lançarmos no deserto, muitas das vezes, se o Senhor não nos retirar, muitas das vezes, lá para o cantinho, lá para o Val de Jaboque, nós continuamos com o coração do mesmo jeito. Não tem mudança na vida do crente se o Senhor não pegar e levar lá para o Val de Jaboque. Se o Senhor não apertar aqui, se o Senhor não apertar ali de vez em quando, ficamos crentes frouxos, vivendo de qualquer maneira e achando que está agradando ao Senhor. Vivendo de qualquer maneira uma vida de murmuração, uma vida de intrigas entre irmãos, vivemos uma vida com o coração rancoroso, de dizer que não perdoo, porque eu sou assim, a irmã me feriu, a irmã falou isso e eu não gostei, o irmão falou aquilo e eu não gostei, e eu não perdoo. Se o Senhor não leva para o Val de Jaboque, para que venha amolecer esse coração endurecido, para que possa liberar perdão, o que será de nós no último dia? Pode servir ao Senhor uma vida inteira. Pode servir ao Senhor há 40 anos, como o povo de Israel. Passou ali 40 anos o Senhor tentando ensinar. E a Bíblia vai dizer que até Moisés, que foi chamado pelo Senhor para conduzir ao povo à terra de Canaã, ele não entrou em Canaã. Porque no último instante, ele vacilou um pouquinho. E foi só um vacilo. Olha tudo o que ele fez, ele conduziu o povo, ele obedeceu ao Senhor, ele atendeu o chamado do Senhor, quando o Senhor chamou e falou: olha Moisés, vai lá e liberta o meu povo das garras de Faraó. Um vacilo, Moisés não entrou na terra de Canaã. Um vacilo, Moisés perdeu a oportunidade de entrar na terra que o Senhor havia prometido. Por um pequeno erro de Moisés, ele não desfrutou da terra que mana leite e mel. E ele não entrou. E não sou eu quem estou dizendo, a palavra do Senhor diz que Moisés não entrou na terra de Canaã. Daquele povo que caminhou 40 anos no deserto, somente Arão e Josué entraram na terra. Somente eles entraram.
E o povo não entrou na terra porque existia algo dentro do coração deles que se chama incredulidade. Muitas das vezes nós falamos, eu creio. Mas quando as coisas se apertam, não crê não. Quando tem algum parente, algum familiar nosso passando pelo vale da sombra da morte, que a coisa aperta mais um pouquinho, a incredulidade domina o coração. E aí fica onde a fé, que a boca enche para falar, eu creio, eu tenho fé, mas não exerce. Pode até ter, mas não exerce a fé. Pode até ter fé no momento bom, mas o difícil é ter fé no momento ruim. O difícil é ter fé quando está passando lá pelo deserto. Quando olha para o lado, olha para o outro, não vê água e pensa assim, meu Deus. Porque o povo, eles olharam para o lado, olharam para o outro, era deserto, não viram água. E pensaram, vamos morrer de sede. Moisés, desobediente, pegou o cajado que ele estava na mão e bateu na rocha. Porém, não foi isso que o Senhor mandou ele fazer. Só que a pressão do povo estava tanta em cima dele, que ele foi lá e fez ao contrário do que o Senhor havia mandado. E por conta desse pequeno detalhe, ele não entrou na terra. Por conta desse pequeno detalhe, dessa desobediência. Se nós formos olhar, Moisés não desobedeceu tanto assim. Mas às vezes uma coisa pequena, para o Senhor, é muito grande. É o tal do, isso não tem nada a ver. Hoje nós ouvimos muito assim, isso não tem nada a ver não. É só uma coisinha. O Senhor não vai levar isso em conta. Pois nós vivemos no tempo da graça. Nós realmente vivemos no tempo da graça. Mas se Moisés, por uma coisinha tão pouca, ele não desfrutou das bênçãos que o Senhor tinha prometido para ele, quem dirá nós? Vivendo em uma terra, em um mundo hoje tão difícil, aonde tudo está muito assim, aberto, para você entrar, para você fazer. Satanás não tem brincado de ser Satanás, e ele tem trago pratos tão lindos. E às vezes nós desviamos o nosso foco por um instante. Nós desviamos nossos olhos do céu do Senhor por um instante. E aquele prato está tão bonito diante dos nossos olhos. E às vezes as pessoas pensam assim, olhar aqui só um pouquinho não vai fazer mal. Desfrutar aqui só um pouquinho não vai fazer mal. Mas que nós venhamos refletir na desobediência de Moisés. Um homem escolhido pelo Senhor. Porque Moisés, ele foi homem escolhido pelo Senhor. O Senhor escolheu Moisés desde o ventre. Porque a Bíblia vai nos dizer que, naquela época, o rei do Egito, Faraó, estava mandando matar todos os filhos meninos que nasciam.
Porém, Joquebede escondeu o filho por 3 meses. E durante esses 3 meses, eu acredito que os guardas ali, aquele povo estava passando ao redor das casas, procurando os meninos para matar. Mas nem por um instante eles ouviram o choro de Moisés. Eles não acharam Moisés. E Joquebede escondeu Moisés até o momento em que ela conseguiu. Só que a partir do momento em que ela não conseguia mais, ela falou: Senhor, eu te entrego. É teu. Até o 3º mês de vida de Moisés, a Bíblia vai dizer que Joquebede escondeu ele. Só que chegou um momento em que não dava mais. Então ele foi homem escolhido pelo Senhor desde o ventre. Mas ele não desfrutou da terra de Canaã por conta de uma pequena desobediência. Que nós venhamos nos atentar em obedecer ao Senhor. Eu sou de uma época, eu lembro quando eu era criança, adolescente, eu acompanhava muito as minhas tias, irmãs da minha mãe e a minha bisavó no círculo de oração da Deus e Amor. Eu cresci dormindo no banco do círculo de oração da Deus e Amor. E naquela época, o círculo de oração da Deus e Amor e da Assembleia também se reunia às 3h da tarde, todos os dias para orar. Eu sou de uma época que eu participei de manhãs de consagração. Nós víamos o sol nascer na presença do Senhor dentro da igreja. Porém, hoje, tudo é motivo de, não vou não. Tudo hoje é motivo de falar, não vou fazer. Eu não posso. Eu não tenho tempo. Se for 3h da tarde, eu não vou. Porque é o horário do meu cafezinho. Se for 5h da manhã, eu não vou, porque está muito cedo. Só que o Senhor, Ele continua o mesmo que guarda, o mesmo que livra, o mesmo que conduz o povo à terra prometida. Só que o Senhor é o mesmo que continua exigindo de nós o mesmo esforço. Continua exigindo de nós a mesma dependência nele. O Senhor continua exigindo de nós o mesmo tempo de oração. O Senhor continua exigindo do teu povo a mesma dedicação que os servos de outrora, que os servos da Bíblia tinham. A palavra vai nos dizer no livro de Esther, que enquanto o povo dela estava ameaçado de morte, ela reuniu as servas dela e falou com o tio dela, Mardoqueu: reúne o povo e jejua 3 dias. E eu vou ter que parar com o rei. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu creio que o Senhor vai me livrar. E eles jejuaram 3 dias. E quando ela convocou as servas, quando Mardoqueu convocou o povo para poder jejuar, eles não falaram assim: não vou não, o problema é dela. Ela está lá dentro, ela se vira, ela dá o jeito dela. Mas nós somos um povo. Israel não era apenas Moisés. Israel era um povo, uma nação. E nós somos um povo. Juntos, unidos. É o povo de Deus. Não é a irmã Ana de Deus, é o povo de Deus. É a igreja do Senhor. E a igreja precisa voltar àquele tempo de viver em unidade. A Bíblia vai dizer que quando o povo clamava, o Senhor ouvia. Não era quando um clamava.
Quando o povo clamava, o Senhor ouvia. O povo havia pecado, o povo havia murmurado, o povo havia feito tudo que era mal aos olhos do Senhor. Porém, quando o povo se reunia para clamar, o Senhor ouvia e enviava o socorro. E que nós venhamos viver essa unidade de povo de Deus, fazendo o que os servos de outrora fizeram, vivendo para o Senhor. Jesus, ele está às portas. Desde quando eu era pequena, eu tenho 35 anos de idade. Desde quando eu era pequena, eu escutava a minha bisavó falando assim: Jesus, um dia ele vai voltar. E eu lembro que eu, pequenininha, acompanhava ela. E ela sempre falava: Jesus irá voltar, Jesus irá voltar. Ela partiu já tem muitos anos. E eu tenho 35 anos. Então Jesus não vai mais voltar não, irmãos. Jesus, ele está às portas. Jesus não vai demorar mais 35 anos para voltar, não. Jesus está chegando. Eu ouvia: Jesus um dia irá voltar. E hoje eu digo para os irmãos: Jesus, ele está voltando. Então que nós venhamos voltar a ser como a igreja remanescente. A igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que busca viver a vontade do Senhor sobre a face dessa terra. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não leve para o coração. Foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E eu creio que se o Senhor colocou ao meu coração é porque o Senhor queria falar com a igreja. E eu agradeço a oportunidade e a confiança em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, né, irmãos? A irmã Leide falou aí que não leva para o coração, mas eu vou falar o contrário. Tem que levar, né? Tem que colocar em consideração o que ela falou aqui. Moisés perdeu a bênção só porque bateu na pedra. Agora eu digo, imagina o irmão que não perdoa o outro. Qual foi o título da leitura aqui hoje inicial? Como bom, suave, que os irmãos vivam em união. Imagina faltar com o perdão uns para com os outros. Se o escolhido de Deus não recebeu as bênçãos de Deus, né, que foi prometida a ele, porque bateu na pedra, e ficar com o coração cheio de angústia, ou não vou falar nem maldade, assim, com o coração pesado com o irmão, sem perdão, então tem que ser liberado o perdão, para que possamos receber a graça de Deus, porque Deus, ele faz por merecer, né? E nós também temos que fazer por merecer. Nós adoramos a Deus porque recebemos, então liberamos perdão para que possamos receber as bênçãos de Deus. É isso? Então vamos ficar sobre os nossos pés. Os irmãos gostaram da pregação da irmã Leide? Amém. Ela vai vir mais vezes, eu tenho certeza, viu? É isso? Vamos lá estar orando, né? Não esquecer dos pedidos de oração. É isso? Porque a oração tem muito efeito, né? Em seus efeitos.